Olá, estamos ao vivo, nossa temporada de 2024, o programa podcast de propósito. A gente quer começar este programa agradecendo aqueles que já estão aí, ficam na expectativa. A gente já aproveita e manda um abraço para aqueles que são fiéis, estão sempre aí conosco, compartilhando, enviando o link para outras pessoas. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço hoje, quem está ali do outro lado é o patrão Falcone. Ele está operando ali. Mandar um abraço para a minha família, para os meus familiares, a minha família, a minha esposa, Darlene. Queridos, hoje no programa a gente recebe uma pessoa que ele é considerado como uma figura. As pessoas falam o nome dele e já fica rindo. É o Rafinha, né? Depois ele vai se apresentar aqui. Nós queremos frisar para aquelas pessoas que estão a primeira vez assistindo, mas de propósito, que podcast é esse? Qual é o propósito de tudo isso? O programa de propósito, o podcast, ele traz situações que, na maioria, o ser humano ele não quer tocar naqueles assuntos, principalmente aqueles assuntos que, por um período da nossa vida, ele trouxe ventos contrários, ele trouxe algumas situações que a gente não gostaria. E que, por vezes, a gente diz assim, não, já passou aquilo lá, graças a Deus, eu estou bem, não gosto nem de lembrar. São esse tipo de circunstância que nós queremos trazer à tona, porque esse tipo de circunstância a gente entende que nós temos um aprendizado grande. Todos os nossos convidados, eles têm uma história muito interessante, aonde nós deixamos a pergunta: você acha que o pior momento da sua vida pode servir de farol para outras pessoas? Você acha que os perrengues, as situações contrárias que você passou, você pode contribuir de forma positiva na vida de outras pessoas? Nós temos aqui hoje o Rafa, né? Acho que a câmera está pegando o Rafa aí. O destaque no nosso convidado. O Rafael, a gente já conhece ele há um tempo, conhecido como Rafinha, da RP Move. Então, ele é triatleta, ele é coach, ele é técnico esportivo, ele é personal trainer, ele é pai, ele é esposo, ele é empresário. E o que mais, Rafa? Tem mais coisa aí? E servo do Deus vivo. Ele está frisando. Ele é um cristão autêntico, querido. Amém. É um cristão autêntico. Então, por favor, Adiel Pedro, Silvia, Darlene, são as pessoas que estão sempre aí acompanhando o nosso podcast. A gente pode aproveitar esse momento e mandar um abraço para uma das maiores assessorias que tem nessa região. Pode? Com certeza. Queremos mandar um abraço pessoal da RP Move, que é a assessoria, uma das maiores assessorias, não é isso? Hoje, em números sim. de pessoas, a RP Move. Queridos, o que tem a contribuir para nós nesta noite? O Rafinha. O Rafa, a sua vida, de tudo aquilo que eu enumerei, é uma vida, vamos dizer assim, agitada, um pouco corrida, correto? Correto. Levanta 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, é isso mesmo? Quase todos os dias? Isso. Assim, todo mundo, né, tem escolhas. Sim. Então, eu fico feliz de estar aqui, de fazer parte desse propósito. Como você mesmo disse, a gente busca, na nossa vida, viver muitas situações que a gente entende como situações alegres, felizes, emocionantes, tristes. Sim. Mas é importante a gente saber que os dias difíceis são dias de crescimento. Os dias difíceis são dias de crescimento. De crescimento. Porque é muito marcante. O dia difícil, às vezes a gente vive inúmeros dias felizes e o dia difícil ele marca muito. Uhum.
Então é importante a gente conseguir tirar uma lição, pedir um discernimento para Deus, né? Entender, tentar entender, refletir sobre o acontecimento, porque isso também traz, né, crescimento e com certeza bagagem para ajudar outras pessoas. Uhum. Você que não conhece o Rafael, o Rafinha, para você entender um pouco do contexto. Então, assim, como eu já adiantei para vocês, um triatleta, ele treina quase 3 períodos, né? Se você for acompanhar um triatleta. Falar nisso, eu preciso apresentar aqui para vocês, olha, não sei se tem como dar um... aqui, ó. Essa é a medalha do Ironman em Florianópolis, Santa Catarina, no ano de 2023. Esse foi o primeiro seu? Primeiro. É? Primeiro. Você fez até hoje um, né? E por enquanto não pretendo fazer outro, não. Já tá bom por enquanto, só mais... Tem alguns desafios que a gente faz para deixar guardado, tirar aquela foto e depois diz assim, olha, cada um no seu quadrado. É isso daí. Viu, pessoal? O triatleta, então, não é todo mundo que consegue completar uma prova como essa. Aqui você tem que nadar quase 4 quilômetros, bike 180 quilômetros e corrida uma maratona. 42 quilômetros. Qual foi seu resultado? 10 horas e 20. 10 horas e 20 minutos, inserido nesse contexto de 3 diferentes modalidades. É isso daí. Tem um propósito, irmão? Teve propósito? O propósito é assim, todos nós, seres, né, filhos do Deus vivo, podemos nos desafiar para a gente ver o tamanho da nossa grandeza, né, como filhos. Então, o Ironman, ele mostra que o ser humano ele tem limites desde que ele imponha. Tá? E toda superação, né, toda quebra de desafios, de limites, tem um preço. Uau. Então é importante a gente pagar esse preço consciente que a gente vai deixar de colocar energia em outros lugares. Ok. Então o Ironman ele me trouxe... Eu sou apaixonado pelo movimento e todo mundo, assim, talvez em um momento da vida acaba tendo uma tendência de destacar mais uma área da vida. Dentre essas três modalidades que compõem o Ironman. Assim, eu falo no todo, né? O triatlon é uma modalidade que tem 3, né, esportes juntos, mas num todo, eu digo que quando a pessoa ela para viver um desafio, ela acaba deixando de lado outros segmentos da vida dela, família, trabalho. Então, eu tenho o privilégio de trabalhar com aquilo, né, que eu amo, que é um hobby, é um lazer, e também o meu trabalho. Porém, eu entendo que hoje esse preço pela vaidade, pelo desafio de fazer algo grandioso, sim, ele às vezes desequilibra um pouco outras áreas, principalmente uma prova de 10 horas talvez não seja tão funcional, tão saudável, né? Desde que mas não para você fazer isso todos os dias. Sim, sim. Então, é legal você fazer, eu fiquei feliz. E eu vejo em outras áreas, por exemplo, assim, quando uma família vai ter um filho, é um grande desafio, os primeiros meses, existe uma anos, preparação, existe uma expectativa. Uma expectativa, ou um trabalho, quando você se prepara numa faculdade, faz um mestrado, um doutorado. Mas a gente tem que saber equalizar isso, né? Sim. Para dar, como as estações, dar a oportunidade de respeitar as fases. Então essa foi uma fase sua. É uma fase, e eu vejo que foi uma fase boa, mas que passou. Uhum. E não tenho intenção de ficar nesse ciclo sempre, porque eu entendo que ela tem que passar mesmo para entrar, principalmente a recuperação e as outras áreas da vida ter esse destaque. Olha só, é muito interessante a gente, como ser humano, ter a percepção de quando uma pessoa diz assim, olha, dentro daquilo que eu queria fazer, existia uma vaidade que é pessoal. Então, assim, observa que o Rafa, ele tem essa clareza que dentro daquele objetivo,
dentro desse conjunto, cara, eu quero fazer um Ironman, eu desejo, e eu vou pagar um preço. Mas dentro desse contexto, de, vamos dizer assim, de propósito, tem uma vaidade que ela é pessoal. Eu consegui fazer, ok. Para mim já é o suficiente. É isso, Rafa? É isso. Na verdade, assim, o desafio de você fazer uma prova dessa é bem interessante, mas no meu, que é um assunto bem complexo, quando a gente pensa em equalizar, às vezes a gente paga um preço muito alto por uma vaidade, por um desafio, que a gente tira muito das outras áreas. Por exemplo, o Ironman, a minha saúde, a minha imunidade ficou bem comprometida, baixa. Uhum. Então eu entendi que naquele momento, naquele período do Iron, eu estava correndo um certo risco de infecções, de doenças. É claro que eu me preparei assim, dormi bem, tentei dormir mais, me alimentar melhor, procurei um médico esportivo. Uhum. Porém, era um risco. Era um risco que eu estava, né, sendo sujeitado. Então eu entendo que é uma vaidade, porque não é uma saúde. Sim. Assim, tipo, não. É diferente de você fazer uma programação semanal, onde o seu objetivo é você ter uma qualidade de vida melhor, né? Por exemplo, um médico ele aconselha para o seu paciente para que ele saia do seu estado de sedentarismo e ele venha praticar alguma atividade física para ele melhorar a questão de saúde em geral. Diferentemente que quem encara um Ironman não é visto como, vamos dizer assim, uma prática muito saudável, correto? Correto. Por causa da exigência, não é isso? Se existir uma progressão natural, se existir um acompanhamento, esses riscos eles vão ser diminuídos. É evidente. Um treinador experiente que vai amenizar os efeitos, vai existir o risco. O médico, mas psicologicamente, que é uma outra área, existe o estresse. Então, por exemplo, quando a gente fala de compromisso, hoje, a sociedade ela vive em cima de compromisso. Sim. Meta. Compromisso. Família, trabalho, social, todo mundo quer ser aceito. E o compromisso da saúde. Então, o compromisso da saúde, ele é nítido. Não precisa fazer um Ironman para você ter saúde. Pessoal, escuta isso bem, tá? Existem os desafios. Aqui nós estamos ouvindo do educador físico, presta bem atenção. Ele está falando sobre a questão de compromisso. Existe um compromisso, não sei se você entendeu isso, captou isso, mas existe um compromisso, essa primeira fase, esse primeiro ciclo, que é um compromisso de uma pessoa que é sedentária, que tem a necessidade de realizar uma atividade física para ter uma boa saúde. Com certeza, o mínimo. O mínimo. E aí, quando a pessoa ela tem esse hábito, ela se torna consciente que aquilo faz parte da vida dela. E ela procura mais. E quando você faz algo bem, geralmente você potencializa isso. Sim. Aí você quer mais. E isso é importante, mas chega uma hora que você já está fazendo por um excesso. Não só pela necessidade. Porque necessidade, você vive uma quantidade. O necessário é isso. Mais que isso, já é uma questão de eu inspirar, de eu ser um incentivo. E quando a gente fala de uma prova, né, de um trabalho, aí é importante a gente cortar os excessos pelo fato que eu mais vivi no Ironman foi o estresse psicológico, que foi onde eu tive um propósito, uma situação difícil que eu encarei, que me trouxe muitos desafios e tristezas, né, porque eu não sabia como lidar. Então, por exemplo, quando a gente tem uma empresa, um trabalho, a gente tem que honrar com os nossos compromissos. Correto. Mas, ao mesmo tempo, em casa, minha esposa está me esperando com os meus compromissos. De dar atenção para o meu filho, de talvez ser gentil com ela, levar ela para jantar, ser saudável no casamento. E aí a minha família, que é o social, também está me esperando. Os meus pais, minhas irmãs, os meus amigos. Sim. E quando você procura exceder num certo determinado ambiente, que é o meu ambiente, que foi o profissional, junto com o lazer, eu tirei muito das outras áreas. Então gerou um estresse muito grande no fator, assim, porque eu tinha que provar que eu era capaz para mim
me desafiar, que não foi fácil. E ao mesmo tempo eu gerei um estresse nas pessoas que estavam ao meu redor. Porque elas deixaram de ter aquilo que é normal, que é a minha atenção, que é a minha energia. E isso gerou um desequilíbrio, eu entendo. Porque o que é o estresse? Por exemplo, assim, geralmente é quando a gente quer manter tudo no alto nível. Isso nem o Capitão América consegue. Sim, sim. Porque isso é ilusão. Então a gente tem que fazer boas escolhas. Porque a paz, ela está quando você escolhe algo e se compromete a fazer aquilo, e tem seriedade, faz com amor, e você vai colher os seus frutos. Então, quando eu tive esse período do Iron, foi num período da pandemia, então um período que existia um vírus que trazia bastante medo para todo mundo, e no pico da periodização, que seria o treinamento, eu percebi que eu estava vulnerável. Psicologicamente. E fisicamente também. Fisicamente. Que eu poderia ser uma vítima do Covid. E o meu corpo estava vulnerável, porque treinando muito, dormindo pouco, trabalhando muito. E aí, para fazer um Ironman, você tem que ter recurso. Então eu tenho que trabalhar. E aí eu comecei a ver que foi mal planejado. Mas que eu poderia... Não é que foi mal planejado, eu não estava na melhor condição possível. Deveria ter trabalhado por um período maior e ter me planejado para, naquele período do Ironman, trabalhar menos. Eu não conseguia trabalhar menos. E em casa estava bem conversado. E aí eu fiquei... assim, eu não tinha essa consciência que eu não queria... Porque quando você se torna uma pessoa competitiva, vaidosa, você não aceita vulnerabilidade. E isso é um problema. Porque você acha que você dá conta de tudo. E aí eu comecei a não soltar algumas coisas que eu tinha que soltar. Essa frequência que você estava vivenciando neste período, você acha que, por exemplo, toda a sua assessoria, as pessoas do seu lado, os seus familiares, eles também eram impactados com essa atitude do Rafa triatleta? Gera um efeito manada, assim, né? As pessoas começam a achar que elas podem também. Então, no primeiro momento, é bonito. Sim. É impactante. Mas quem vive recebe as consequências e são severas. Então, por exemplo, eu fiquei muito ansioso. O que é ansiedade? Que no caso, na minha situação, se tornou até um quadro de uma ansiedade generalizada que se tornou um pânico. Sim. Que é quando você começa a perceber que você não vai dar conta. Só que para as pessoas que te amam, para as pessoas que te acompanham, você não quer assumir isso. Tá, mas aí tem uma outra situação. Qual é? Como você mesmo disse aqui no nosso bate-papo, eu queria provar de uma certa forma, eu queria mostrar aquilo. A gente pode detectar nesse momento que o Rafa estava vivendo uma questão também de identidade, porque querendo ou não, você faz com certeza, algo querendo mostrar, necessitando a aprovação Isso. dos outros. Ou seja, eu vou para um Ironman, eu consigo, eu posso. Lógico que você encarou ele por causa daquela vulnerabilidade que você estava passando. Não é isso? Quando você vive algo, geralmente é por traumas. Né? E o Ironman, ele foi um desafio grande. Mas quando eu vivi para mostrar que eu sou forte. Sim. Porque quando eu era criança, eu talvez não era visto assim. Então eu tinha uma crença e um trauma de criança que eu quis ressignificar ele. Através do Ironman. Ironman. Na verdade, através da assessoria, através de várias coisas. Isso não é ruim. O ruim é quando você quer mostrar só um lado. Só um lado da situação. Mostrar que você só é forte. E ninguém é só forte. As pessoas são fracas. E o ruim é quando você não pede ajuda. O ruim é quando você, às vezes, não se prepara com pessoas que vão te conectar, assim, encaixar em você. Por exemplo, o Ironman, eu vi que a questão psicológica ela é mais importante de um atleta, de um ser humano. Mais que fisicamente. Sim. Fisicamente é importante você estar treinado. Mas quando você não tem como você mesmo disse, uma identidade, você é fraco. Porque a identidade te traz convicções. De quem você é. De quem eu sou. Então eu sou filho do Deus vivo.
Se eu sou filho do Deus vivo, eu vou encarar aquela situação. Mas se eu não conseguir, eu sei que o meu pai, que é misericordioso, Ele me conhece. Ele me conhece e vai me dar outra chance. Aquilo ali foi um aprendizado. Então não tem um efeito de... Não é um peso. Não é algo... Então você identifica que não é algo carrasco, não é algo... É algo leve. Por mais que exista a dor, é leve. Uhum. Então, por exemplo, sim, vou dar um exemplo. O Iron Man foi pesado. Mas eu passei, talvez, com recursos naturais, que faz parte também. Então, por exemplo, na época do Iron, eu estava medicado. Eu usava uma medicação para me trazer um pouco menos de ansiedade. Sim. E eu tinha remédios, né, manipulados de médicos, farmacêuticos, com substâncias nutricionais para me dar força. Para eu conseguir. Só que de tudo isso, eu penso assim, é importante? Mas não é natural. Entendi. É um extra. Uhum. Entendeu? E aí de tudo isso que eu aprendi, que eu recorri a muitos recursos, mas qual que é o maior recurso que existe? Quem eu sou, como você disse. Qual que é a minha identidade? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Por que eu estou fazendo isso? A pessoa precisa fazer um Iron para ser feliz? Ou ela precisa fazer um Iron para mostrar para as pessoas que ela também é capaz? Não. Não tem essa necessidade. Para ela ser capaz, ela precisa fazer aquilo que está no alcance dela. Uhum. Que, de repente, é fazer uma caminhada. É que eu fiz um Iron porque a caminhada já não era algo que não era pesado. Que era pesado, já era mais leve. Depois uma corrida, depois uma maratona. Então é um processo. Mas o que eu quero dizer é que o meu desafio não é melhor que o desafio do outro. Porque quando eu fiz um Iron Man, eu percebi que eu tinha medo de morrer. E tem pessoas que não fazem um Iron Man e não tem medo de morrer. Que vivem em paz. Então você entende que ao mesmo tempo que eu era forte, eu não tinha outras capacidades que as pessoas têm. Então isso me mostra que eu não sou melhor que ninguém. Entendi. E nem pior. Só me mostra a minha identidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu fiquei tão estressado por trabalhar muito, por ter compromissos familiares que eram maravilhosos, e por fazer uma prova que gera um hormônio que chama cortisol, que é um estressante. Uhum. Quem gera muito isso vive irritado. Que eu busquei ter aquilo que as pessoas que não faziam Iron tinham, que é a paz. Que é acordar simplesmente e fazer não muitas coisas e viver o dia. Dentro do equilíbrio. Dentro do equilíbrio. O que é muito importante, o que eu enxergo nessa circunstância do Rafa, e eu não sei se vocês também conseguem enxergar isso, falar nisso, se vocês quiserem enviar alguma pergunta, tá bom? Eu já aproveito aqui, quero mandar um abraço aqui, ó. Maristela, Tuane, Marcos, Vinícius, Tiago, Peste, Duda, Conceição, Eliane, Matheus, Falcone, Antônio Carlos. Mandar um abraço para todo esse pessoal que está acompanhando a gente. E se você quiser fazer alguma pergunta mediante o bate-papo, você tem liberdade. Tá bom? Pessoal, o que me chama a atenção no bate-papo com o Rafa é que muitos de nós estamos dentro dessa frequência, dentro desse frenesi, né? Buscando talvez reconhecimento no trabalho, reconhecimento através de um esporte, muitas vezes sem saber quem nós somos. Sabe o que é o mais interessante? É que nós estamos batendo um papo com uma pessoa que ele é um praticante de atividade física, né? É um praticante de atividade física. Existe aí uma crença que não, porque às vezes você não pratica atividade física é porque você tem essas situações aí de ansiedade, você tem aí insônia. Então, não é bem por isso. Não é bem por esse lado aí, porque aqui a gente tem uma pessoa que não é sedentária e ele chega a um determinado ponto que você tem uma crise, uma situação que você nunca tinha vivenciado, correto? Correto. É pelo excesso, né? Excesso. Todo excesso. Excesso.
Porque quando você tem um nível de pressão muito grande, você vai ficar ansioso assim. Aí você vai deixar de ter paz. No sentido assim, você vai deixar de dormir, porque você vai pensar muito na situação. Aham. Você vai deixar de fazer por prazer. Então, a gente fala assim, não é que você não precisa se desafiar. Você precisa escolher os desafios certos. Não é que você tem que deixar de se desafiar, mas você precisa escolher Os desafios certos para os você. desafios certos. Que vão encaixar com a sua realidade. Por isso que é importante um profissional e, mais uma vez, a identidade. Sim. Porque, por exemplo, assim, ó, vamos dar um exemplo. Um Ironman foi bom para mim. Eu trabalho com pessoas... A minha área é uma área de saúde. Sim. Só que a área de saúde é pela necessidade. Então, a pessoa precisa ter o mínimo para conseguir ter as funcionalidades. Eu tenho uma grande porção do meu atendimento que é já não é mais pela saúde, e sim pela vaidade, para mostrar que as pessoas são acima da média. E isso geralmente traz para as pessoas uma distração. Uma distração do quê? A pessoa está tão focada nisso, às vezes se ela tem, que todos nós temos o direito de ter um corpo bonito, Sim. né, A estética. uma estética. Só que às vezes a gente deixa de olhar para a beleza interna das pessoas. E eu falo por mim, eu me torno arrogante, me torno vaidoso ao ponto de classificar quem é belo e quem não é belo. Uhum. Quem é forte e quem não é forte. Por exemplo, não é porque eu fiz um Iron que eu sou forte. Como eu disse, eu me senti muito fraco e vulnerável porque eu tive medo. Medo de morrer, medo de não conseguir fazer as coisas funcionais. Então o Iron me tirou muita energia. E ele me tirou tanta energia que ao ponto de eu não conseguir fazer as coisas simples. Que era acordar, cuidar da minha família. E eu fazendo uma analogia com a vaidade, da estética, às vezes a pessoa ela é tão bitolada numa estética, que não está errado, só que ela se distrai tanto que ela deixa de olhar o belo. Perde o equilíbrio. Perde o equilíbrio. De olhar que não é só a beleza externa. Não é só a beleza externa, algo que tem sido valorizado. Mas é o que está por dentro, é o respeito. A Sim. pessoa que tem o respeito, uma pessoa gentil. Entendi. Porque tem muitas pessoas que têm uma beleza de alcançar alguns valores estéticos, alguns desafios que agrada a sociedade em geral, só que elas não têm o hábito, o exercício de exercitar valores simples. Uhum. Né? O respeito. O respeito, o reconhecimento, o elogio. Reconhecer, o elogio. Geralmente as pessoas que são vaidosas não elogiam uns aos outros. Sim. Né? Não se alegra com o outro. Então, assim, estou falando isso que eu não senti isso, claro que eu senti. No Ironman foi o momento que eu me senti mais bem fisicamente preparado, me senti vaidoso. Sim. Mas foi o momento que eu cometi os erros que eu não gostaria de cometer mais. Comigo, assim, de se sentir melhor que os outros, de achar que... E cada um tem a sua vaidade. Tem pessoas que têm vaidade com o carro, tem pessoas que têm vaidade com o corpo, tem pessoas que têm vaidade com o dinheiro. Sim. E a minha vaidade foi o meu trabalho. Só que isso quase me destruiu. Uau, quase destruiu. Olha só, pessoal. O contexto da vida do Rafa, como triatleta, como treinador, como personal, chega a um ponto que ele tem uma crise. Aqui agora entra um tema que ele é um pouco polêmico, que é um texto bíblico que diz assim, Romanos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Né? Todas as coisas concorrem para o bem. No programa passado, nós frisamos algo muito interessante, que a gente entende que o maior propósito do ser humano é ele ter um relacionamento com o Criador. O maior propósito do ser humano é ele ter o quê?
É ele ter um propósito com aquele que fez ele. Assim a gente entende. Correto? Correto. Só que com a vaidade e mais outras coisas que nós, seres humanos, carregamos, e muitas vezes nós não enxergamos e nós não queremos enxergar isso, nós nos distanciamos desse relacionamento. Certo. Correto? Então, assim, você entende que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Você entende que algumas coisas o Criador permite? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Obrigado, Falcone. Você entende que circunstâncias como essa, ela pode acontecer conosco por permissão do Criador? Sim ou não? Sim. Sim. Quando você entrega a sua vida para, né, quando você é filho, você pode até em algum momento se distanciar. Sim. Mas você é filho. Sim. Então, em todo tempo, eu me distraí. Uhum. Quando eu falo que eu não estou dizendo que o Iron Man foi ruim. O que eu quero dizer é que eu me distraí e me conectei a uma situação que eu vejo como uma vaidade. Uhum. Né? O Iron Man, para mim, foi uma vaidade que eu faria de novo. Mas nessa vaidade, eu tive talvez a infelicidade de não estar tão conectado com Deus. E aí eu me afastei ou não dei espaço para os valores que esse pai me ensinou. Então, por exemplo, assim, hoje eu vejo muito converso muito com algumas pessoas que eu amo de inteligência emocional. Então, uma pessoa que tem raiva, eu não tenho o direito de julgar ela, se eu consigo ter o amor. Eu tenho o direito só de ajudar. Correto. Né? Então, quando eu faço um Iron Man, eu não tenho direito de julgar uma pessoa que não fez. Eu tenho direito de mostrar para ele que se ele começar caminhando, se ele começar a nadar, um dia ele pode fazer. Ele pode chegar lá. Pode chegar lá. É diferente de um conceito anterior que você tinha de que, não, eu posso e eu vou mostrar para eles. Diferente. Essa é o X da questão. É um nível de... Quando você busca algo grandioso, você busca, José, só com um único propósito. Ajudar pessoas. Ajudar pessoas. O Iron Man mostra que o ser humano ele é capaz. Então, o Iron Man não é ruim. Mas não mostra que eu posso humilhar alguém, que eu sou melhor. Mostra que se eu trilhar um propósito, um caminho de regularidade, de constância, eu posso fazer um Iron. Mas, novamente, fazendo uma reflexão de uma identidade de filho de Deus. Qual que é a minha maior, talvez, hoje, o meu maior treinamento que eu busco? Ser um filho que carrega os valores de Cristo. Entendo. Que é, por exemplo, assim, amar mais quem não me ama. Perdoar quem me machuca. E eu não consigo fazer isso ainda de maneira plena. Mas você está aberto para ser trabalhado nesse sentido. Em alguns momentos eu faço. Sim. Né? Saber que tudo que eu consigo viver, as pessoas podem viver. É claro que existe uma situação que as pessoas elas têm que plantar para colher. Então eu não vou sair dando, como aquele versículo fala, né, dar pérolas aos porcos. Mas a partir do momento que uma pessoa está aberta, como você mesmo disse, eu não tenho o direito de negar. Entendi. O perdão. Então, hoje, o meu objetivo, depois de um Iron Man, é trilhar um desafio que é quase um Iron Man, que é uma inteligência emocional. De você combater os sentimentos que estão nessa geração. Uhum. De vaidade, né, de falta de respeito, de falta de empatia com os outros. Tá. A situação que você passou, aqui eu quero trazer para quem chegou agora no meio do programa, Patrícia Moraes, um abraço aqui, Tainá Silva, Leonardo Buzolo. O que aconteceu com você? Você já tinha passado por essa crise? Sabe por que eu quero trazer isso à tona, pessoal?
Porque tem sido quase que uma normalidade as pessoas terem crise de ansiedade, pânico, depressão, pensamento suicida. Então, assim, por incrível que pareça, eu também tive esse momento. E esse momento, um momento que eu estava num ciclo vicioso de trabalho. Então, talvez você esteja vivenciando uma situação como essa, e eu acredito que esse bate-papo tem algo a esclarecer para você, ou até talvez você não chegar ao ponto que eu cheguei e o Rafa chegou, porque eu também vivenciei uma circunstância como essa, né? Então, assim, depois que nós vivenciamos uma situação como essa, o que muda em nós? Qual é a nossa visão? O que fica claro para nós? Eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. Depois que isso aconteceu, Rafa, cara, eu tive crise de ansiedade, eu tive crise de pânico, pensamento suicida. Então, quando você levanta os dados estatísticos, isso tem sido quase que uma normalidade nos dias atuais. E qual é a lição que nós temos de tudo isso? Qual é a lição que nós temos de tudo isso? Será que a permissão do Criador em nós vivenciarmos circunstâncias como essa, a gente sempre diz que ele é pedagógico, ele quer nos mostrar algo? Com certeza. Na verdade, quando a gente vive algo, como o versículo foi falado ali, todas as coisas cooperam, você se torna uma autoridade para ajudar pessoas. Para ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Então, quando eu vivi a crise do pânico, eu identifiquei um excesso na minha vida, né? Coisa que você... Eu achava que... Estava tudo ok. Tudo ok porque a gente vive numa sociedade que valoriza os excessos. Ok, você identificou e você mudou as suas atitudes? Que, na verdade, quando você identifica algo, é um hábito. Então, você não consegue mudar rápido. Sim. Você consegue perceber. E aí é um trabalho de perseverança. Então, por exemplo, eu identifiquei dois excessos. Trabalho e treino excessivo. E isso me trouxe um cansaço, um estresse e um colapso. Que o corpo ele dá sinais. O corpo dá sinais. Emocionais, físicos, né? Então, quando eu identifiquei isso, na verdade, eu não sabia que eu estava nesse excesso. Eu achava que um pouco pelo meu perfil, que é um perfil de quantitativo, de querer estar vivendo muitas coisas pela escassez que eu vivi no passado. Como eu fui muito escasso, hoje eu quero viver quantidade. Pessoal, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas à medida que ele vai falando, a gente vai observando que o processo para ele trouxe descobertas pessoais, correto? Pessoais, com certeza. Muitas descobertas pessoais, que óbvio, depois que você falou assim, cara, eu sou tudo isso, então eu preciso melhorar. Preciso melhorar. Aí você começa a buscar a fonte verdadeira, que é Deus. Porque tudo que a gente vive, medos, angústia, está na palavra. Outras pessoas viveram. Sim. Né? Como você mesmo falou, esses assuntos não são abordados de maneira pública. Né? Porque são polêmicos, né? Às vezes o raciocínio não vai ser imediato. Mas e às vezes nós não queremos mexer porque foi um tempo que a gente sofreu, correto? Sofreu. Nós sofremos, ou às vezes nós tivemos que deixar... ou às vezes até nós perdemos. Existem pessoas que nesse período perdem o emprego, às vezes nesse período perde a esposa ou o esposo, não é isso? E a sociedade não aprova quem tem medo, quem tem angústia, parece que você é fraco. E todos nós somos. E aí, quando eu identifiquei isso, eu me aproximei do Pai novamente. Que quando você se aproxima do Pai, as pessoas vão gerar um hábito diariamente. Então você tem que equilibrar. Por exemplo, eu me recordo muito bem que eu acordava todas as manhãs com muita vontade de treinar e de trabalhar. Porque eu queria mostrar que eu tenho uma assessoria e treino. E aí um dia eu percebi que a minha espiritualidade estava muito baixa. Minha família estava muito baixa. Eu não conseguia levar meu filho na escola. Eu achava que isso era perder tempo. Eu não conseguia fazer uma reunião com a minha esposa sobre assuntos de casa. Eu achava que isso não era importante.
na minha concepção. Então eu não valorizava isso. Então isso estava muito escasso, estava muito baixo o nível. Rafa, deixa eu dar uma pausa. Talvez você esteja vivendo um momento como esse, talvez você esteja perdendo relacionamentos, por exemplo, distanciamento do filho, distanciamento da esposa, ou a esposa se distanciando do esposo. Então, isso que ele está abrindo aqui para nós, da sua vida, serve de rumo para ter um equilíbrio, porque isso independe da modalidade que ele estava praticando. Talvez as pessoas focam de forma muito, como é que se diz? Sem equilíbrio, mas com muita sede ao galgar uma determinada função. A gente não está dizendo que isso não é legal, mas a gente está dizendo que tudo necessita de um equilíbrio, correto, Rafa? Correto. E aí, quando eu percebi isso, eu tinha dificuldade. O que é o excesso? É quando você gosta muito de uma coisa e isso te domina. Então, o que me dominava? O treino e o trabalho. E aí eu orei assim. Na verdade, eu senti um incômodo. Eu falei assim, se eu tiver vontade de ler a Bíblia, porque se eu ler a Bíblia, eu sou uma pessoa melhor. Eu amo mais, eu perdoo mais. Porque eu vou ser semelhança do maior de todos, que foi Jesus. Uhum. Se eu tiver esse hábito, eu vou conseguir equilibrar e eu vou ser melhor. Só que eu não tinha vontade. E hoje ainda também não tem tanto. Só que eu tenho mais que há 6 meses atrás. Correto. E essa semana eu já levei meu filho 2 vezes na escola. Então eu estou equilibrando aos poucos. E aí eu falo assim para você, José, tem pessoas que estão em outro excesso. Tem pessoas que fogem através da comida, bebida, prostituição, a prostituição, o vício com a droga, telas. Uhum. Né? Tem pessoas que ficam horas no Netflix e a vida passando. Então, o meu excesso foi o esporte, o trabalho, que me deixou muito fraco em outros. E a sua fraqueza é o que vai te destruir. Todos somos fracos, mas nós podemos treinar para melhorar aquele nível de fraqueza. Então, quando eu entendi que eu tinha uma situação que me trazia muito medo, que é a morte, que é o medo de não deixar um legado, por que eu tinha esse medo? Porque eu não vivia com as pessoas que eu amava. Então, quando eu identifiquei que eu estava com medo de morrer, que eu senti que eu tinha uma dívida com eles. Uhum. Porque eu não estava com eles. Porque hoje, eu quero viver mais tempo com meu filho e com a minha esposa. Mas eu estou valorizando o agora. Entendi. Então, você tem medo do quê? Daquilo que você não domina. Daquilo que você não tem o controle. Entendi. E hoje eu penso assim, quando vem esse pensamento de medo, angústia, eu recorro à palavra. Sim. Que está tudo escrito. Que eu tenho um dia de cada vez. Que a minha vida pertence ao meu Criador. Uhum. Que se eu, por acaso, morrer, meu filho vai ficar amparado pelo meu papai amado. Sim. Que me amparou. Então, é esse tipo de conhecimento que a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão de uma área que é importante, que é a área da psicologia, do psique e a área da espiritualidade. E o físico também, eu me deparo com pessoas que não conseguem, fala que não tem tempo para caminhar meia hora. Isso é um absurdo. É um absurdo, você não ter tempo para brincar com seu filho meia hora. Eu não conseguia. Então, na verdade, eu cometo o mesmo erro que muitas pessoas. Que a frase é a mesma. Eu não tenho tempo para brincar com meu filho. Aí o outro fala, eu não tenho tempo para treinar. Eu não tenho tempo. Então, a gente cai sempre no mesmo erro. E qual que é o segredo da paz? É você reconhecer e procurar ajuda com quem pode te ajudar. Ok. Nesse período, a ajuda que o Rafa teve foi um psicólogo, um médico, a esposa, alguém? Eu recorri a uma situação hoje que é muito natural, que são as drogas.
Existem drogas, Sim. certo? A droga é aquilo que te faz esquecer ou aquilo que te anestesia, mas não resolve. Entendi. Então, por exemplo, hoje eu estou medicado ainda. Aham. Então, o que é uma droga? É um remédio, é um manipulado, que você depende de uma indústria. O né? próprio nome, ele É uma droga. Ele vem para remediar a situação. Ele não é a cura, Não é a mas cura. ele vem para remediar, para tentar trazer você para um equilíbrio. A cura é eu mudar os meus hábitos. Aham. Por exemplo, olhar no olho, falar mais devagar, comer um pouco mais devagar, ter horário para dormir, cortar os excessos, por exemplo, assim. Eu tenho 24 horas. O meu corpo ele precisa de algumas horas para se recuperar, Aham. mentalmente, fisicamente. E eu tenho que respeitar isso. Eu passava por cima disso. Dormia pouco. Eu estimulava muito. Estímulo assim, internet hoje são estímulos rápidos. Sim. Muita coisa acontecendo e pouca profundidade. Então aí você tem que procurar ajuda assim, né? Hoje, por exemplo, tenho um psiquiatra que chama Augusto Cury. Eu comprei o curso dele, então ele fala, né, o que acomete a sociedade hoje. Então, eu tenho dificuldade de ficar em silêncio. Importante. A oração é um silêncio. Então, o mais interessante é que você está tocando no assunto, que no período que eu estava vivenciando esse tipo de situação, eu atendendo um cliente na maca, na clínica, e ele me indicou um livro. Então, o nosso perfil é um pouco parecido. E, por incrível que pareça, eu comecei a colocar em prática algo que eu nunca tinha feito. Mesmo me esforçando para ser um cristão, em ler a palavra, eu nunca tinha colocado em prática algo chamado meditação. Meditação. E quem está no momento de crise, ele tem realmente dificuldade para dormir. Às vezes o remédio não faz efeito. E era o que tinha acontecido comigo. Então, para onde eu fui? Eu fui para fazer algo que eu dizia, mas eu não consigo. Mas ficar parado, pensando, meditar. Então, foi também através desse caminho da meditação que eu tive, vamos dizer assim. Na verdade, o que acontece? O sistema nervoso, falando de maneira bem rasa, ele registra estímulos químicos. Então, por exemplo, assim, o que é um estímulo químico? Falar rápido é um padrão. Falar rápido. É um padrão. Comer rápido. Comer rápido. Agradar muitas pessoas. Então, são estímulos químicos que geram hormônios. E aí, quando você deixa de receber esses estímulos, você se sente mal. Por exemplo, assim, vamos dar um exemplo da comida. É um estímulo que gera uma química corporal. Tem substância que gera química corporal. E quando você deixa de ter esse estímulo, você se torna irritado. Você fica mal. Então, por exemplo, tem gente que tem isso com cigarro, tem gente que tem isso com chocolate. Tem gente famosa abstinência. Abstinência. Tem gente que tem isso com telas. Uhum. Por exemplo, assim, a pessoa que consegue ficar sem o celular. Vamos colocar assim, eu vou ficar sem o celular sábado e domingo. Seria algo para recuperar a sua mente. Mas hoje na sociedade, isso não precisa. Até que você se tornar patológico. Aí quando você se tornar patológico, aí já é mais difícil ainda. Porque aí é pela dor. Então eu desequilibrei a minha química corporal. O que é uma química corporal? Igual a minha esposa falou. Até o meu cheiro mudava. Sim. Porque o que é uma química? Eu comecei a entender que aquilo que eu deixei de fazer, que eu não fazia mais, era ruim. E o meu sistema nervoso eu entendia como ruim. Então ele gerava um hormônio do estresse. Cortisol. Em excesso. Aí pupila dilata. Você fica irritado. E aí você tem que ressignificar esse tipo de situação. Então, por exemplo, assim, eu tenho que cortar esses excessos. Tipo assim, na minha empresa eu falava, como eu não admito não atender mais. E às vezes eu entrei no começo do ano que eu tive uma crise muito forte antes do Iron, que eu perdi 8 quilos em 15 dias.
Mas eu não sabia que era. Eu não sabia que existia esse tipo de situação. Então eu desequilibrei muito a minha química corporal. E fiquei no hormônio do estresse porque existia uma opressão social. Aham. Eu me senti vítima. Eu não estava conectado com o meu Criador, então eu tinha medo de morrer. Vi que eu não tinha feito muitas coisas, então gerou muito cortisol em excesso. Aham. Aí o médico veio, entrou com a medicação que equilibrou, gerou um relaxamento. Sim. E hoje esse relaxamento, ele não pode depender só do remédio, ele tem que depender de atitudes minhas. Como assim, por exemplo? Confiar, como eu disse, no meu Deus. Que tudo que acontece comigo, eu tenho a responsabilidade. Quando eu não tenho a responsabilidade, ele tem. Se ele permitiu, é porque ele está no domínio. E aí, você começa a entender. Aí eu exercitei um pouco e voltei à distração normal que existe hoje. Fazer as coisas que todo mundo faz. E aí eu tive outra crise, mas aí eu levantei mais rápido. Ou seja, você já sabia do que se tratava. Já sabia que foi uma crise de querer começar o ano e ser talvez a maior assessoria de Rio Preto de novo, que a gente foi por um tempo, Sim. em cima de alguns critérios. E eu vi que eu não ia conseguir, porque eu não queria ser mais. Porque para eu ser, eu não seria o maior pai do mundo para o meu filho, para minha esposa. Então ou seja, você já estava num outro processo. E de conflitos. Então, mas mesmo assim a gente consegue enxergar uma parte positiva do processo, da permissão do Criador. Que em outro momento eu não permitia. Tá. Eu digo assim, a gente consegue enxergar um resultado positivo na pessoa do Rafa em fato de o Criador ter permitido você vivenciar isso. É que, na verdade, José, o Criador ele permite porque eu plantei. Então, quando eu tive a primeira crise, eu plantei. E foi uma permissão porque Deus, em todo tempo, Ele vai te amparar. Eu não fiz por mal. Eu não trabalhei bastante por mal. Eu não treinei bastante por mal. Ninguém faz por mal. Sim, sim, lógico. A gente peca por não conhecer. Sim. Só que quando eu tive o conhecimento, mas aí eu me desconectei de novo. Então, no começo do ano, eu comecei a valorizar hábitos que eu já sabia que não eram bons em excesso. Tipo assim, eu tenho uma quantidade de horas para atender. As outras horas é sono, família e o social. E eu comecei a passar por cima de novo. Então, foi um plantio meu. Aí o Criador me relembrou. E ele vai permitir, porque ele é justo. Porque eu plantei, eu tenho que colher. E aí, José, quando eu percebi isso, eu fiquei em crise novamente. Porque eu não queria não ser a maior equipe, eu não queria deixar de trabalhar. E aí eu falei, não, mas eu quero ter paz. Mais que ser a maior equipe. E aí eu comecei a fazer um trabalho, novamente. E aí eu entendi, uma frase que eu entendi, que para eu ter paz, eu tenho que falar não às vezes. Uau. Para algumas coisas. Não para o trabalho, não para clientes, não para coisas que não estão alinhadas com o meu propósito hoje. Coisas que não estão alinhadas com o seu propósito. Olha só, nosso bate-papo ele já está chegando aqui. Rafinha, tá. Tem uma pergunta, depois eu vou fazer ela para você aqui no final para a gente encerrar o nosso bate-papo. O que a gente conclui com esse bate-papo com o Rafinha? Que nós precisamos ter equilíbrio para tudo na nossa vida. Uma outra coisa que a gente conclui, nós precisamos saber de fato quem é você, qual é a sua identidade, qual é o seu propósito. Uma outra coisa que nesse bate-papo nos enriquece, sabe o que é, Rafa? É que com os estímulos que nós recebemos nesses dias atuais, parece que a gente não tem limite, parece que você pode tudo, não é isso? Uau! Mas a gente esquece que nós temos limite. Por exemplo, assim, hoje, vou dar um exemplo de limites. Eu posso treinar uma quantidade num ano. Aí eu fiquei
adaptado. Aí, no outro ano eu tenho outra quantidade. Eu vou evoluindo o meu limite. Mas até uma pessoa que treinou muitos anos, ela vai começar a perceber que a partir do ponto que ela passar de uma quantidade, de volume, de intensidade, ela vai começar a perder nas outras áreas. Aí você desequilibra. Aí vamos dar o exemplo do casamento. Quando eu escolho amar uma pessoa, eu coloquei um limite. Aham. Hoje a sociedade, todo mundo ama todo mundo, Aham. mas de maneira distribuída. Então, são escolhas. Às vezes você tem muitos amigos, mas não tem... Por exemplo, quando eu passei por esse momento, José, poucas pessoas ficaram ao meu lado. E eu sou uma pessoa de muitos sims, eu quis agradar a todos, em todo o tempo. Isso não está errado. Mas você tem que entender que é para algumas pessoas tem que ter mais compromisso. E é isso que eu estou falando. As pessoas estão desvalorizando, desconstruindo os verdadeiros valores. Então, tudo pode, eu faço com todo mundo, eu faço tudo, só que o que é verdadeiro não está permanecendo. Entendi. Valores, Famílias. família. Pessoas têm muitos amigos e não respeitam pai e mãe, não honram, né, o filho, a esposa. Hoje eu vejo pessoas que saem com 5, 6 mulheres no mês, ou 5, 6 homens no mês, só que não tem uma intimidade profunda com uma pessoa. Sim. Então não estou falando que está certo ou está errado. É uma reflexão. Sim. E tudo vai ter uma colheita. Mas a gente entende que até mesmo esse tipo de atitude, por detrás, existe uma mensagem que essa própria pessoa, ela às vezes não percebe, mas ela está, de uma certa forma, procurando... Por exemplo, se acontecer alguma coisa comigo hoje, quem realmente vai lembrar? Quem vai viver comigo? Uhum. Quem vai me guardar por anos? Então, é essa a reflexão. Tome cuidado em querer viver tudo, que você não vai viver nada. Hoje é a mensagem. Está conectado com muitas coisas e está perdendo a conexão daquilo que realmente é necessário. A gente pode encerrar o programa por aqui, porque nós estamos, então, nos permitindo a conectar ou entrar em várias portas, várias janelas, e estamos nos esquecendo de nos conectar com aquilo que realmente nos dá o equilíbrio para a vida. Aí a gente lê aqui, e a gente lembra aqueles que estão nos assistindo, porque dele, né? Por ele e para ele são todas as coisas. A gente deseja encerrar o programa de hoje, Rafa, te agradecendo, porque, de fato, você não se importou em abrir algumas situações, né, do que aconteceu com você, e eu entendo com isso, e entendo que isso daí tem um propósito de quê? De alcançar outras pessoas, você entende? De trazer um equilíbrio para outras pessoas. O seu pior momento pode servir de farol para outras pessoas? Eu acredito que sim. Você acredita? Acredito. É isso daí. O pior momento da minha vida me trouxe uma oportunidade. O pior momento da vida dele trouxe uma oportunidade de ser um outro Rafa. De pensar de maneira diferente. De pensar de maneira diferente. E que mais? De ter uma comunhão melhor com a família. De ter uma comunhão, de ter empatia, de se colocar na dor das pessoas. Uhum. Porque tudo que eu queria quando eu passei pelo pânico, um versículo que me veio é que faça para você, faça para os outros aquilo que você deseja para você. Porque na dor, você precisa muito do outro. Uhum. E então, quando alguém está sofrendo, ela precisa de mim. E a gente gosta de estar com quem? Com quem está alegre, quem está bem. Sim. E nem sempre a gente tem que estar só com essas pessoas. Então, estou falando para você buscar a dor. Mas, se você não tem condições de ajudar, não julgue. E ore por aquela pessoa, para que ela encontre luz. Sim. Porque a dor não é bom para ninguém. Não é boa para ninguém. E eu pensei nisso quando
senti essa dor, porque eu quis ser ajudado. E muitas pessoas me ajudaram, né? Principalmente a minha família. E Deus, né? Foi o meu ajudador. Então a gente conclui. Aí essa é a lei, né? Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Mateus 7:12. Obrigado, porque a gente está bem assessorado pelo nosso querido Falcone. Queridos, obrigado por vocês terem acompanhado a gente. Nosso podcast se encerra por aqui. Parece que o Falcone quer falar alguma coisa ali? Não? Ok. Eu que estava distante um pouco do microfone. Novamente eu quero mandar um abraço para todo esse pessoal aqui, esses que conectaram conosco. Marcos Vinícius, Roberto, Leonardo, Tainá, Patrícia Moraes, Victor, Antônio Carlos, Duda, Tiago. Pessoal, um abraço, tá? Até mesmo para aqueles que não deixaram nenhum recado aqui no chat ao vivo. E a lição é essa. Aquilo que acontece conosco na nossa vida, aquilo que a gente não gostaria, e às vezes até nos tira daquilo que a gente ama tanto, é uma lição que o Criador, ele quer que a gente aprenda algo. Sabe o que é o mais interessante? É que se muitas vezes ele permite que aconteça essas contrariedades e a gente não aprende, mais na frente ele vai permitir novamente para que a gente aprenda. Assim, a última coisa que eu quero falar aqui hoje para vocês é que só existe duas situações, o bem ou o mal. E aí você escolhe quem vai ser a sua conexão, com o bem ou com o mal. O bem ou o mal. Não existe. Já viveu hoje? Olha só. Falcone, obrigado. Rafa, obrigado. Ô, Rafa, mas você não deixou nenhum abraço aí para a esposa, para o filho? Família linda, Dani Carrecelli, muito obrigado por você passar todos os momentos comigo. 10 anos. Estevão, família RP Move. Deus é bom, todo tempo. Falcone, obrigado. Que vocês continuem sendo essa luz e Deus é contigo. Saiba que Ele não vai te desamparar em meio às trevas. Você não vai deixar que tudo aquilo que Ele te deu se perca. Confie nele que Ele vai restituir tudo. Em nome de Jesus. Beleza. Olha só, pessoal. Um abraço a todos. Eu acho que a história do Rafinha hoje trouxe uma reflexão e tanto para a gente. Precisa manter equilíbrio, mas acima de tudo, quando você se distancia do Criador, a gente tem consequências graves. Você concorda com isso, meu querido? Concordo. É isso daí. Jesus. Então fica a lição. Se aproxime mais dele e tenha um equilíbrio naquilo que você está fazendo. Um abraço. Quero deixar. O Rapinha falou que tem 10 anos aí com a família dele. Eu quero deixar um abraço para alguém que eu estou há 25 anos. Glória a Deus. Darlene Tavares Pedro Nunes. Sua família e meus familiares. Um abraço para o pessoal de Portugal, que está sempre acompanhando a gente. Pessoal do estado de Tocantins, tem um pessoal de Brasília, um pessoal do estado de Goiás, o pessoal aqui do estado de São Paulo. O Falcone está dizendo aqui, se inscreva no canal. É isso mesmo, Falcone? Um abraço, pessoal. Nosso programa se encerra. Semana que vem nós temos aqui uma figura, Renato Milani vai estar conosco aqui. Um abraço.